Ah, Então, bom dia a todos. Eu sou Gabriel Conejo, eu autorizo a gravação e a disponibilização da apresentação no YouTube. Eu vim apresentar a minha dissertação, que é Unindo o Service Design e a Gamificação para o Acompanhamento de Dependentes Químicos. Eu sou orientado pelo professor Marcelo e co-orientado pela professora Isabela. Tá? Então, a relação entre o Service Design e a gamificação ela é pouco estudada na literatura, existem poucos trabalhos que aplicam ambas as metodologias, e dos trabalhos que exploram essa área, existem muitas propostas de metodologia que não são aplicadas ou são aplicadas de forma simulada. Tá? Além disso, há poucas soluções de aplicativos mHealth que envolvam tanto agentes de saúde, que podem ser psicólogos e psiquiatras, por exemplo, quanto os dependentes químicos. Então, pensando nisso, os objetivos do meu trabalho são aumentar o impacto de um sistema gamificado para o serviço de acompanhamento de dependentes químicos, investigar os termos relacionados ao service design e à gamificação e mapear o relacionamento entre ambos, aplicar uma metodologia de service design, identificando as necessidades dos atores do serviço e reimplementar modificações para que o sistema se adeque ao serviço de acompanhamento, e avaliar como o processo de service design impactou o redesign do sistema, bem como o impacto do redesign e da gamificação no serviço de acompanhamento. Então, a dependência química ela é um problema de saúde global, já identificada pela Organização Mundial de Saúde. Ela afeta diretamente a sociedade, e um dos principais problemas dela é a questão do craving ou da fissura, que é a vontade que o dependente químico tem de usar cada vez mais a droga. E isso faz com que muitos dependentes químicos acabam recaindo. Por conta disso, o principal ponto de ataque, né, da área da saúde no abuso de substâncias é a prevenção à recaída. Já Opa, foi uma a mais. A utilização de elementos de jogos na gamificação é a utilização de elementos de jogos em contextos não lúdicos. Ela não visa a criação de uma experiência de jogo completa, são só utilizar elementos de jogos para atingir algum objetivo. E ela é utilizada em diversas áreas, pode ser área da saúde, área da educação, por exemplo, e para sistemas computacionais, ela ajuda a motivar usuários de sistemas a utilizar esses sistemas. Já serviços podem ser definidos como a compra do direito de uso por um agente B de alguma capacidade técnica ou humana por um período de tempo que pertence a controlado por uma organização A para produzir efeitos úteis no agente B. Ou seja, quando compra uma pizza, você contrata a capacidade de fazer a pizza dos pizzaiolos nessa pizzaria, para que você possa comer essa pizza. Então, um exemplo. Já o Service Design ou Design de Serviços, ele explora a interconectividade de pessoas, fluxos de trabalho, ferramentas e produtos para criar sistemas, contribuições, interações e experiências, ou seja, melhorar a relação entre o provedor do serviço e o usuário final do serviço através de ferramentas de suporte, por exemplo. Tá? O Service Design ele tem 5 pilares. Ele é centrado no usuário, precisa ser co-criativo, então os atores do serviço participam do processo de design. É necessário ver o serviço de forma sequencial, e também é necessário ter uma evidência física desse serviço. E ao fazer o design, é necessário ver ele de forma holística, ou seja, ver o serviço como um todo. Então, agora eu vou falar um pouco do Connect, que é um sistema que a gente vem trabalhando na UDESC desde 2017, tá? Com vários trabalhos, tanto de conclusão de curso quanto de IC, por exemplo, que é um sistema de acompanhamento de dependentes químicos em que o dependente químico tem que responder perguntas diariamente para que o agente de saúde possa saber o risco de recaída. Então, ele utiliza a gamificação, ele foi gamificado 2 vezes, utilizando primeiro o 5W2H, que é o framework da Ana Clock, e o 5W2H mais M, que é uma extensão desse framework que eu fiz em 2018, e ele foi gamificado com essa metodologia. Ele tinha 5 objetivos, que era que os dependentes químicos respondessem frequentemente, uma grande quantidade de perguntas, que eles se sentissem parte de uma equipe, que tivesse um longo período de uso e que eles se sentissem acompanhados. Dessas 5, somente a longevidade de uso e a sensação de acompanhamento que não foram atingidas. Com esse sistema, a gente percebeu um problema de design, porque o sistema foi totalmente pensado para os dependentes químicos e negligenciou um pouco os agentes de saúde, o que acabou acarretando em que os dependentes químicos
queriam muito usar no início, mas os agentes de saúde acabavam não usando, o que gerava, então, que os dependentes químicos não usavam também, porque os agentes de saúde não usavam. Com isso, a gente resolveu fazer esse trabalho de mestrado. Tá? Então, a gente fez um mapeamento sistemático da literatura para saber qual é a relação entre o service design e a gamificação. Com esse trabalho, nós separamos 8 artigos que foram selecionados através do processo e conseguimos fazer uma categorização de como o service design e a gamificação eles são utilizados. Então, a primeira categoria é a utilização de alguns elementos de uma das metodologias seguido de alguns elementos da outra. A segunda é a utilização de uma metodologia completamente, então todas as etapas da metodologia, seguido de algumas etapas da outra. O terceiro é a inclusão de uma ou algumas etapas de uma metodologia dentro da outra. E a quarta é a criação de uma metodologia nova, fazendo uma mescla coesa entre service design e gamificação. Desses 4, somente a número 2 ali, que a gente não encontrou nenhum trabalho que aplicava, né? Então, uma metodologia completa, seguido de algumas etapas ou elementos da outra. Como trabalhos relacionados, nós pesquisamos sistemas, né, de mHealth que focavam no abuso de substâncias. Então, encontramos 8 trabalhos e eu coloquei aqui também o Connect para comparar. Tá? Então, 6 trabalhos tinham o foco da prevenção à recaída, 2 deles automonitoramento e um deles educação. Somente 2 deles eram gamificados, que foi o Connect com 5W2H mais M, e o trabalho do Drew e do Trischler, que foi gamificado, mas eles não informaram qual foi a metodologia utilizada, ou se eles utilizaram uma metodologia. Tá? Já quanto ao Service Design, somente também o trabalho do Drew e do Trischler utilizaram alguma coisa de Service Design, né? Alguma metodologia, que foi o Six Step Framework, que não é em si de Service Design, mas é de cocriação, que é parte do Service Design. E segundo os autores, eles fizeram somente uma etapa do Service Design, que foi a etapa de ideação, que é a criação de ideias. Tá? Desses trabalhos, somente 4 foram utilizados para acompanhamento e 3 que tiveram a participação ativa do agente de saúde de alguma forma. Então, nós utilizamos a metodologia do Curedale de 2018 para fazer o redesign. Tá? Então, começamos com a etapa de planejamento, fizemos uma reunião com psicólogas e apresentamos a proposta de solução. A etapa de aquecimento, ela foi desnecessária para o nosso caso, porque essa é uma etapa que diz que tem que ser feito quebra-gelo entre os designers, né, do grupo. Como eu sou o único designer, não tem para que fazer um aquecimento comigo mesmo, tá? A etapa de descoberta é a coleta de dados dos atores do serviço. Nessa etapa foi bem quando começou a pandemia e teve lockdown, então a gente não conseguia contato com ninguém. Então, nessa etapa, a gente pegou os dados do Connect para dar seguimento. E depois que a gente fez a aplicação da metodologia, a gente atualizou esses dados com o curso que a gente fez. Tá? A etapa de síntese, que é a sintetização dos dados de descoberta para criar artefatos, certo? Então, aqui nós fizemos personas, 3 personas, um mapa de atores e um blueprint do serviço. Na etapa de ideação, também, por conta do lockdown e da pandemia, a gente não conseguiu fazer uma reunião de ideação, então a gente também utilizou dados da reunião que a gente fez na etapa de planejamento. Então, as ideias que elas deram naquela reunião, a gente puxou para cá, que foram a ideia de poder usar o sistema em múltiplos contextos, colocando vários questionários. Então, se tiver um questionário para depressão, pode ser utilizado para depressão, múltiplas fantasias de gamificação e colocar um parâmetro de risco para as perguntas para os próximos questionários. Etapa de prototipação, nós fizemos protótipos de baixa fidelidade, de alta fidelidade visual e uma versão beta do sistema. Na etapa de teste e validação, foi bem ali quando terminou o lockdown, então a gente já conseguiu fazer novas reuniões com as psicólogas para mostrar os protótipos, e a gente também conseguiu uma parceria com uma instituição tá, bem grande, de centros terapêuticos. Então, ali a gente já liberou a versão beta do sistema para eles testarem e darem feedback. E, por fim, a etapa de implementação, que no nosso trabalho ficou dividida no desenvolvimento do sistema, no curso de capacitação e na avaliação final. Então, aqui tem alguns dos artefatos que a gente criou. Então, uma das personas, o mapa de atores, o blueprint do serviço, que mostra a sequência do serviço já colocando o sistema ali embaixo, que a gente deu o nome de Follow You.
isso fez com que a gente, isso foi uma ferramenta que auxiliou a gente a escolher as funcionalidades para melhor atender o serviço. Então, o sistema criado foi o Follow You, que foi totalmente reimplementado. A única coisa do Connect que foi aproveitada foram as figuras da gamificação, nada mais. O framework utilizado foi o Flutter para aplicativos móveis e para bancos de dados e autenticação foi utilizado o Firebase. Então, aqui, para a arquitetura, eu tenho um diagrama de entidade de relacionamento e a arquitetura do sistema em que os agentes de saúde dependentes químicos utilizam o sistema e é realizada a requisição para o Firebase. Então, as telas em comum, tem a tela de login, de criar conta, telas do agente de saúde, que ele tem a lista de grupos, ele tem a criação de um grupo, que ele pode escolher o questionário e a fantasia de gamificação, ele tem ali dados gerais do grupo, como pontos da gamificação e o tópico sensível geral do grupo, e também uma lista de presenças para reuniões, ele pode ver dos pacientes o gráfico de respostas, que ele pode interagir com esse gráfico, ele tem algumas informações adicionais, como tópico sensível do paciente ou do dependente químico, e alguns dados de gamificação, como dias totais respondidos, dias consecutivos respondidos, total de pontos e nível, por exemplo. Ele tem o contato da pessoa, do dependente químico, e as presenças em reuniões. E ele também pode criar anotações individuais para cada dependente químico. Já para os dependentes químicos, eles têm a interface de gamificação, em que eles têm os rankings, medalhas que eles podem ganhar. Eles também podem mudar o apelido, mudar o ícone de jogador, o avatarzinho dele no sistema. E tem os questionários, então ele pode responder as perguntas. Se ele tiver dúvidas do que significa cada resposta, ele pode ver isso. E ele pode responder novamente ou responder novas perguntas, caso ele ache necessário. Então, aqui tem uma tabela do que tem de novo no sistema e do que tem em comum do sistema. Então, criação e organização de grupos é novo, possibilidade de múltiplos questionários e de fantasia de gamificação também é novo. A interface sem um sistema só também é novo. Todas as informações adicionais que são passadas para o agente de saúde também é tudo do Follow You, não tinha nenhuma informação adicional no Connect. A lista de presenças também é só do Follow You. E a possibilidade de interação com o gráfico também só do Follow You. Quanto a tecnologias, a utilização de um framework que compila para a linguagem nativa do dispositivo também é só Follow You. Flexibilidade do banco de dados e utilização do Analytics também é só o Follow You. Tá? Então, aqui tem um pouco de como era antes a questão da gamificação na relação entre agente de saúde e dependente químico. Então, antes a gamificação ela ficava só ali no dependente químico. E hoje, esses dados de gamificação eles são aproveitados para o agente de saúde ter mais informações para saber como está o dependente químico. Com isso, a gente fez um curso chamado Método Supor Eficiente com o aplicativo Follow You, que é um nome fantasia para dizer que é o Follow You sendo utilizado ali na rotina de acompanhamento. Tá, ele foi realizado com 4 turmas e organizado em 4 sessões, sessão de introdução, do agente de saúde, do dependente químico e em busca da eficiência, que eram vídeos mostrando como usar o sistema no dia a dia. Foram, então, 4 turmas. A turma piloto, a turma 1 e a turma 2 aconteceram na metade do ano passado, e a turma 3 aconteceu agora um mês e meio atrás. Tá? Então, ao total foram 177 inscritos, 29 pessoas concluíram, 27 responderam o questionário de avaliação, e efetivamente foram 56 dias de curso. Tá? A turma 2, a turma 1, melhor dizendo, como vocês podem ver, teve 75 inscritos e 18 concluintes. Essa turma foi exclusiva para a instituição parceira. E a turma 3 ninguém concluiu o curso. Tá? Então, em geral, nas turmas que concluíram o curso, eles apontaram que o curso ajudou a clarear o uso do Follow You e que o método supor eficiente é um método importante. Somente uma pessoa não achou o método importante, mas todas as outras acharam importante. Tá? Então, a partir disso, a gente fez planejou, né, a avaliação do sistema. Nós planejamos primeiro para fazer questionários, porque nós tínhamos um grande número de agentes de saúde na instituição parceira que estavam dispostos a usar o sistema. Então, a gente estudou os questionários, inclusive os questionários que a AVA apontou para a gente, que foram o TAN 2 e o TAN 3. Mas, enquanto a gente estava lá montando os questionários, nós recebemos um e-mail de resposta da instituição parceira afirmando que eles ainda não tinham começado a usar e não sabiam quando iam começar a usar, porque, por conta da Covid-19, eles estavam com dificuldade de contato com os dependentes químicos. Então, como, né, a gente
tinha apenas 6 AGs utilizando sem a instituição parceira, nós tivemos que reestruturar toda a nossa avaliação para uma entrevista, porque para conseguir tirar mais dados, certo? E vale frisar que esses 6 AGs utilizando, nós não conhecíamos nenhum deles, não tínhamos contato com eles, o nosso contato era com a instituição parceira, então a gente não sabia quem ia responder. Com isso, a gente fez uma entrevista semi-estruturada, com 31 perguntas, perguntas demográficas, de impacto do sistema e de percepções sobre o sistema. Fizemos um teste piloto com uma AG que conhecia o Connect e utilizou o Connect, mas não tinha muito conhecimento do Follow You. E das 6 pessoas que receberam as nossas tentativas de e-mail, né, para fazer a entrevista, apenas uma respondeu, né, depois de várias tentativas. Tá? Então, a gente fez a entrevista com essa pessoa, a entrevista foi gravada e teve duração de 41 minutos. Como a gente teve pouca participação da entrevista, a gente também fez um grupo focal, que nós fizemos um workshop, e contatamos, né, 18 agentes de saúde de diferentes áreas que não eram mais da dependência química, com o intuito de realizar 3 grupos focais. Apenas 6 AGs responderam, então a gente conseguiu fazer só um grupo focal, e desses 6, apenas 4 compareceram. Para fazer o grupo focal e o workshop, foi criado um roteiro e algumas perguntas ali para a gente gerar a discussão do grupo. Tá? As 4 participantes, 3 eram da área de saúde mental e ideação suicida, e uma era da área de transtorno do espectro autista. Então, a gente usou as perguntas ali para gerar discussão. O grupo foi gravado, teve duração de 70 minutos, mas nós tivemos algumas dificuldades técnicas. Uma das AGs, que era a do transtorno do espectro autista, ela não tinha microfone e não tinha webcam, então todas as falas dela foram por texto pelo sistema de chat. Tá? E 2 AGs da área de saúde mental e ideação suicida tiveram que se ausentar antes do término do grupo focal. Então, foram algumas dificuldades que a gente teve durante o grupo focal. E para fazer a análise desses dados, nós fizemos uma análise de conteúdo, que foi análise de conteúdo convencional, que é com a codificação emergente, ou seja, os códigos eles são criados enquanto a gente faz a análise. Tá, o modelo de codificação que a gente seguiu foi do Rellinson, que concatena códigos em categorias, concatena essas categorias em temas, e os temas em um tema principal para toda a entrevista ou grupo focal. Então, aqui eu coloquei uma tabela só, porque são várias, tá? Só para mostrar como foi feita essa concatenação. Então, o tema acompanhamento com Follow You, 3 categorias, reuniões e grupos com Follow You, perguntas utilizando Follow You, recepção e uso da gamificação, e nessas categorias todos os códigos que fazem parte, né? Então, como temas principais da entrevista foi o impacto do Follow You a ser integrado à rotina de acompanhamento de 1 AG, é bom frisar esse 1 AG, do grupo focal, as possíveis aplicações do Follow You no contexto de saúde mental e ideação suicida e avaliação do sistema. Também pegamos alguns dados quantitativos pelo Analytics, foram 213 downloads na Google Play, 69 AGs e 67 DQs cadastrados, 65 grupos criados com uma média de 0,8 DQs por grupo, ou seja, tinha muito grupo vazio, tá? Quanto às respostas dos DQs, o DQ que mais participou respondeu por 41 dias consecutivos, 56 dias totais, e respondeu 268 perguntas. Esses dados aqui eles são atualizados, eu peguei eles há 2 dias atrás, então ele está um pouco diferente do que está no texto. Também pegamos ali um período de tempo de 1º de dezembro até 15 de março para ver quantos usuários distintos acessaram o sistema. Escolhemos esse período em específico porque o curso não estava liberado. Tá? A gente fez isso porque durante os cursos tinham agentes de saúde que criavam várias contas para testar o sistema. Então, o número, se pegasse uma época que tinha curso, o número aqui ia ser bem maior do que o real. Então, pegamos ali, nesse período, foram 15 agentes de saúde e 9 dependentes químicos distintos que utilizaram nesse período de tempo. Então, agora discutir um pouco, né, de tudo que foi feito. Quanto ao desenvolvimento, então, como eu já falei, a gente fez a reimplementação total do sistema. E o sistema agora tem a possibilidade de ser aplicado em novos contextos e tem uma possibilidade de impacto no serviço de acompanhamento como um todo, caso nós tenhamos novos questionários no sistema. Tá? Hoje a gente só tem o questionário de dependência química, mas nós já estamos em contato com o pessoal da ideação suicida, com o pessoal
do transtorno do espectro autista para a criação de novos questionários. O banco de dados também foi mais flexibilizado para possibilitar esses novos contextos. E vale frisar também que a gamificação em si, ela não foi modificada. Então, nós não adicionamos novos elementos de jogos, porém o Service Design ele auxiliou a pegar os dados gerados da gamificação e distribuir entre os atores desse serviço para que esses dados fossem melhores aproveitados, principalmente pelos agentes de saúde que agora podem ter uma participação mais ativa ali durante a entrega do serviço, que é o acompanhamento, tá? Quanto ao curso, a gente percebeu que ter um contato, ter um relacionamento com os agentes de saúde teve uma diferença gritante nos resultados do curso. Então, a turma que mais teve participantes e concluintes foi a turma exclusiva para a instituição parceira, tá? E a turma 3, que foi uma turma que a gente mandou e-mail para o pessoal que não respondeu antes, né? Para todo mundo que não terminou o curso antes, não teve ninguém que terminou. Então, esse contato ele foi muito importante. O feedback geral do curso ele foi positivo, e muitos dos agentes de saúde que participaram afirmaram que os exercícios, né, tinham vários exercícios que eles faziam de fixação, que ajudaram a perder o receio em utilizar o Follow You, e a gente viu que isso fez com que as pessoas, algumas pessoas começassem a usar o sistema após o curso. Um exemplo disso foi a própria agente de saúde que participou da entrevista, que ela conheceu o sistema pelo curso e começou a usar. Quanto aos impactos do sistema, então, voltando agora para a entrevista, a gente viu, pelos resultados da análise de conteúdo, que o impacto foi positivo para a AG que participou da entrevista, tá? Ela utilizava o sistema diariamente, ela mencionou diversas vezes a questão do tópico sensível, que ela fazia com que ela tivesse rapidamente a informação para fazer uma intervenção com os dependentes químicos. Ela não fez nenhuma reunião com o grupo, reunião presencial, mas ela conversava por WhatsApp, então as conversas entre eles eram por WhatsApp, e algo que foi muito interessante também foi que foi mencionado diversas vezes que ela se divertia junto com os dependentes químicos com a gamificação, então aquele dependente químico que foi o que mais usou o sistema, ela falou até que brincava com ele sobre a gamificação, que ele queria ganhar mais troféu e tudo mais, então foi bem interessante. Tá? Quanto à necessidade de melhorias que ela apontou, ela viu que é necessário que o sistema tenha alguma integração com algum sistema de mensagens para ter uma conversa mais rápida com os dependentes químicos. Também questão de lembretes, né, personalizados do sistema para que os dependentes químicos possam criar lembretes para eles mesmos para responder as perguntas. E ela também não achou necessidade na lista de chamadas, tá? Isso não ficou explícito, mas é algo que é uma inferência que eu fiz, que a questão da lista de chamada foi porque ela não estava fazendo reuniões com o grupo, certo? Ela só conversava por WhatsApp e não fazia reuniões. Então, nesse caso, realmente, a lista de chamadas ela não seria útil. Agora, quanto ao possível impacto positivo para diferentes contextos, né, agora falando mais do grupo focal, a gente viu, né, a gente e as próprias AGs do grupo focal apontaram que o sistema para o acompanhamento ele é uma ferramenta importante, mas que é necessário estudar o contexto em que ele será inserido, porque talvez o contexto seja mais complexo e somente o acompanhamento não seja suficiente. E nesse caso é necessário estudar as implicações éticas do que se pode fazer com o sistema além do acompanhamento, tá? Mas se for somente acompanhamento, o sistema foi visto como uma ferramenta importante. Também foi mencionado o tópico sensível, que também é bem interessante se for comparar com a entrevista. O tópico sensível ele nada mais é do que um resumão do estado do dependente químico, né? Então, todos os AGs verem a importância disso também é um resultado interessante. E também foram apontadas necessidades de melhorias, também a integração com o sistema de mensagens, criação de lembretes também foi mencionado,
e principalmente um botão do pânico, né, um botão vermelho, como foi dito na entrevista, no grupo focal, desculpa, que é necessário que o dependente químico ou paciente de saúde mental tenha um botão do pânico para que ele possa apertar e notificar o agente de saúde na hora, caso tenha alguma fissura, alguma vontade de recair, por exemplo. Também percebemos um aumento significativo da adoção do sistema, se comparado com os trabalhos anteriores do Connect. O meu trabalho de 2018, o meu TCC, ninguém utilizou o Connect, foram 0 pessoas utilizando, e aqui a gente viu que pelo menos 6 AGs estavam usando, um deles até participou da entrevista. E a gente viu que o AG ele acaba tendo uma noção mais precisa sobre a reinserção social do dependente químico através do maior número de dados que ele recebe. Tá? Então, com isso, a gente viu que há indícios, tanto qualitativos quanto quantitativos, de que o Follow You pode apresentar um impacto positivo no serviço de acompanhamento. Porém, né, devido ao baixo número de participantes nas 2 avaliações, a gente fica com dúvidas a respeito dos resultados. A gente não pode afirmar com certeza que o impacto vai ser positivo. O que a gente pode dizer é que para a AG que participou da entrevista, o impacto foi positivo. E para as AGs que participaram do grupo focal, houve a percepção da importância do sistema. Tá? Mas não dá para dizer que esse impacto vai ser positivo. E outra coisa que nós observamos é que, apesar do Follow You possibilitar esse acompanhamento remoto, as interações sociais acabam se mostrando indispensáveis para o sucesso do acompanhamento, e isso ficou bem claro com toda a situação da instituição parceira, certo? Então, desde o início do processo de Service Design, que a gente teve o primeiro contato com eles, eles já haviam informado que nem eles estavam conseguindo ter contato com os dependentes químicos que eles acompanhavam, e posteriormente, na avaliação do sistema, eles ainda não tinham começado a usar o sistema e não tinham um prazo para começar o sistema, por conta da pandemia que não tinha esse contato com os dependentes químicos. Quanto à metodologia do Service Design, a gente percebeu também um diferencial em comparação com o que foi feito anteriormente. O Service Design ele auxiliou a ver o serviço como um todo, não vendo só o dependente químico como o usuário final, mas também o agente de saúde como o provedor desse serviço, e através das ferramentas, principalmente o blueprint do serviço, a gente pôde ver como encaixar, como integrar o sistema em cada etapa do serviço, o que auxiliou a gente a escolher os elementos que seriam implementados. Tá? A existência prévia de um software apresentou tanto vantagens quanto desvantagens no processo. Vantagens, principalmente por conta da pandemia, a gente conseguiu usar as informações do Connect para dar continuidade na aplicação da metodologia de Service Design, algo que não ia ser possível se não tivesse antes o Connect. E desvantagens porque a gente acaba tendo um certo engessamento por já existir algo antes, né? A gente fica preso ao que já tinha antes. Isso também faz com que nós possamos refletir um pouco na aplicação da metodologia de Service Design, porque apesar de termos passado por todas as etapas da metodologia, salvo a etapa do quebra-gelo, né, muito do que foi feito foi reaproveitando o que tinha antes. Então, para o nosso caso, talvez não seja necessário aplicar a metodologia de Service Design completamente, nós podemos aproveitar o que tinha antes. Como eu já falei, tivemos várias dificuldades geradas pela Covid-19, e com isso, na conclusão, nós tivemos alguns resultados. A aplicação da metodologia gerou diversos artefatos interessantes sobre o serviço de acompanhamento de dependentes químicos, o próprio sistema, o Follow You, o curso de capacitação, que hoje está publicado no ambiente virtual de aprendizagem, e sempre que for necessário ou requerido, ele pode ser aplicado novamente, porque ele está lá. 29 AGs foram capacitados para a utilização do sistema, e nós tivemos 4 artigos publicados, que foram 3 no SB Games, um deles em 2019 e 2 deles em 2020, e um agora no eCout, que ainda não foi publicado, mas vai em julho, se eu não me engano, a conferência.
Quanto a contribuições, nós tivemos a categorização da união entre o Service Design e a gamificação, que foi feita pelo mapeamento, que inclusive é o artigo que vai sair agora no Ecout. O impacto do Follow You no serviço de acompanhamento e o impacto do Service Design no redesign de um sistema gamificado, que a gente viu que aplicar o Service Design nesse sistema que já havia sido gamificado, inclusive melhorou, né, o processo de gamificação, apesar de não terem sido implementados novos elementos de jogos. Por quê? Porque esses dados de gamificação eles foram melhor distribuídos entre os atores desse serviço, dando maior visibilidade e gerando uma maior participação do agente de saúde. A gente viu isso com a AG que participou da entrevista, né? Ela, inclusive, discutia sobre a gamificação e se divertia com eles no grupo de WhatsApp deles. Com isso, a gente teve um equilíbrio na integração desses recursos, e essa conversa entre AG e dependente químico acaba potencializando, né, o poder de motivação desses elementos de jogos. Então, como ela falou, né, na entrevista que ela conversava com aquele DQ que participou bastante, né, sobre o troféu, sobre ele estar querendo ganhar tudo sempre, e ele acabou respondendo mais que todo mundo que usou o sistema, né? Então, foi um resultado interessante também. Então, é isso. Trabalhos futuros. Então, o primeiro trabalho que a gente viu é avaliar como a fantasia de gamificação afeta os diferentes grupos de agentes de saúde. Então, um trabalho interessante é pegar a fantasia de gamificação, aplicar em grupos de AGs e ver como essa fantasia afeta a participação deles, né? Então, comparar grupos com demográficos diferentes, utilizando diferentes fantasias de gamificação, ou grupos demográficos iguais, com diferentes fantasias de gamificação, enfim, várias combinações aí, mas seria um trabalho interessante. Também a implementação de componentes sociais, por exemplo, o próprio sistema de mensagens ou a possibilidade de compartilhar, né, posts com participantes do grupo e ver e comparar isso com um grupo que utilize o sistema sem os componentes sociais para ver como se dá a interação, né, desses dois grupos e como esses elementos sociais vão afetar a participação deles no grupo. Então é isso.